Vamos lá. A gente vai ver charge, cartoon e tirinha. Só revisar, a gente já viu o mesmo material que você já tem. Então, uma coisa importante. Charges e cartoons, eles trazem elementos verbais e não verbais, assim como os textos publicitários, tá? Então, geralmente, quando cai uma charge, quando cai um cartoon, ele também pede para a gente fazer essa análise entre recursos verbais e não verbais. Isso é muito importante também. O que as charges e os cartoons têm em comum, né? Eles têm a questão do humor, eles exploram o humor, eles exploram a crítica, então, por trás daquele humor existe uma crítica, e eles exploram a ironia, né? O que é a ironia? Aquela figura de linguagem na qual a gente diz o contrário, né, daquilo que a gente está transmitindo, da informação que a gente realmente está transmitindo, né? Então, por exemplo, eu faço uma charge fazendo uma crítica ao governo, mas o conteúdo daquela charge, se a gente for ler ao pé da letra, vai ser um elogio, mas ali é porque ele está sendo irônico, né? Então, infelizmente, muita gente não sabe entender ironia, gente. A gente precisa realmente fazer com que as pessoas consigam interpretar as ironias, né? Porque eu percebo que eu várias vezes fui mal interpretada por causa da minha ironia. E as pessoas não conseguem identificar quando eu estou falando sério ou quando eu estou sendo irônica, né? Às vezes eu tenho que dizer, gente, calma, eu estou sendo irônica. Então, a ironia é um recurso muito utilizado nas charges e nos cartoons, justamente para... É a ironia que traz a crítica e o humor, né? É a partir da ironia que a gente vê a graça e que a gente vê também a crítica, né? Exploram a habilidade de inferir, ou seja, a partir das charges e dos cartoons, a gente vai chegar a uma conclusão. Então, geralmente, as questões vão pedir assim, pode-se inferir da charge que, ou seja, a partir da análise daquela charge, daquele cartoon, a gente chega a qual conclusão, né? Então, geralmente, esses textos pedem essa habilidade de inferir. Lembrando, a gente estudou lá bem no começo do curso, que a habilidade de inferir, ela requer diversas outras habilidades. A habilidade de comparar, a habilidade de levantar hipóteses, a habilidade de identificar, de relacionar informações. Então, para a gente inferir, para a gente chegar a uma conclusão, a gente precisa antes passar por diversas habilidades. Levantar hipóteses, relacionar os recursos verbais e não verbais, identificar informações, né? Então, é muito importante a gente saber disso. A gente não pode inferir só fazendo uma leitura ali por cima. A gente precisa ativar outras habilidades antes. O contexto é essencial. Por que o contexto é essencial? Porque, observe, principalmente quando é uma charge, que ela traz um problema muito específico, se a gente não estiver por dentro de todo o contexto social, a gente não vai entender, né? Tem charge que eu não entendo. Eu sigo um cartunista e ele posta charges de cartoons quase todos os dias. E, às vezes, ele coloca ali uma crítica naquela charge ou naquele cartoon de algo que eu ainda não li, que eu ainda não vi nenhuma notícia sobre aquilo. E aí eu fico meio perdida. Alguém me explica que eu não estou entendendo, né? Então, a gente precisa de um contexto para entender. A gente precisa saber qual é o problema que está acontecendo na sociedade, ou que já aconteceu, para a gente conseguir interpretar. A gente não interpreta uma charge ou um cartoon do nada, né? A gente precisa realmente estar atualizado com os problemas sociais. Agora a gente vai tentar diferenciar, tá? É tudo que eu já passei para vocês, viu? A charge, ela traz acontecimentos do cotidiano, ou seja, problemas sociais, de maneira geral, tá? Só que a charge tem um caráter temporal, ou seja, ela vai tratar de um problema daquele momento atual, certo? Então, por exemplo, essa charge aqui, ela é antiga. Eu não vou ler, não, tá? Mas eu já li com vocês, quando eu apresentei isso.
Ela falou sobre, essa charge ela está abordando o incêndio que teve no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Isso faz, eu não sei se foi 2018, foi entre 2017 e 2018, ó, há tempo. Quem está esquecido desse fato não entende a charge. Por quê? Porque ela é temporal, ela traz um problema atual. Então, se o tempo foi passando e eu esqueci daquele problema, eu não vou saber interpretar aquela charge, certo? Então, ela tem esse caráter temporal. Personagens e caricaturas identificados. Então, não é regra, mas geralmente a charge traz uma caricatura. Então, por exemplo, naquela crítica, ele vai trazer a caricatura de um político, vai trazer a caricatura de uma celebridade, de um artista, né? Enfim, de pessoas conhecidas. E a gente vai conseguir reconhecer aquela caricatura, tá? O tema, ele é específico. Por quê? Porque ele é sempre daquele momento atual. Ele é não só do momento atual, ele também, essa questão do tema específico, ele também diz respeito à situação geográfica. Então, por exemplo, se está acontecendo alguma coisa nos Estados Unidos, que não é de conhecimento mundial, e eu vejo uma charge sobre aquilo, eu não vou entender, porque aquilo não é do conhecimento da gente aqui. Eles lá vão entender, a gente não, né? Então, esse tema específico, ele diz respeito ao momento histórico e ele também diz respeito à situação geográfica, tá? Então, se for algo de determinada região, de determinado país, muito específico, não é um problema mundial, a gente vai ter dificuldade de compreender, ok? Porque justamente o tema que é escolhido para a charge é algo muito específico, daquele local ou daquele momento histórico. Vamos para a nossa questão. Programa antipirataria. Peraí, deixa eu tentar ler, porque está bem curto. É 3. Gente, alguém me ajuda aqui. 1 é 3. Ah, entendi. 1 é R$ 3, 2 é 5. E 1 é R$ 3, 2 é 5. Ok. Foi o hábito, eu não vi não, estava escrito errado. Tá real, R$ 3. 1 é R$ 3, 2 é 5. Valeu pela ajuda. Vejam, ele está aqui vendendo um programa pirata, dizendo ser um programa anti-pirataria, tá? Ao analisar as informações visuais e linguísticas dessa charge, ou seja, a gente tem aqui uma pessoa vendendo um programa, porque a parte não verbal nos mostra isso. E a gente também tem que observar a questão linguística. Observem que a variedade linguística dessa pessoa é uma variedade linguística de uma pessoa com menos escolaridade, tá? Isso traz alguma informação para a gente? Traz. Isso nos ajuda na compreensão, na crítica que ele está colocando? Ajuda, tá? Então, observem aqui, a gente tem os produtos pirateados, né? E ele está vendendo, teoricamente, um programa anti-pirataria pirata, né? Ao analisar as informações visuais, linguísticas dessa charge, ou seja, preste atenção na variedade linguística que ele utilizou, entende-se que ela cumpre a função de... Quando ele diz ela cumpre a função, é o objetivo, viu? Qual é o objetivo dessa charge quando ele utiliza esses recursos verbais e não verbais? Quando ele utiliza essas imagens dessa pessoa vendendo o programa e ele utiliza essa linguagem aqui, essa variedade linguística aqui, ele faz isso com qual objetivo? Então, observem que essa questão aqui, ela, além de exigir que vocês identifiquem o objetivo da charge, ele também exige que você associe os recursos verbais e não verbais, né? Os recursos linguísticos e também os recursos não verbais, as imagens, tá certo? Vou dar um tempo aí para vocês.
Perdão. Vocês são muito rápidos. E aí, qual é a letra? A, Ele sempre fala assim, eu acho que é A. Ele dá a resposta fazendo a pergunta. Isso é demais, amor. Quem mais acha que é A? Eu. Mila. Vanessa disse que está na dúvida entre A e E. Mais alguém? Vamos lá. Letra A. Ironizar de forma bem humorada o fracasso dos esforços governamentais no combate à pirataria. Lembram que eu falei anteriormente? Ele gosta de utilizar a ironia, né? E ele utiliza também o humor. Mas, professora, só essa questão do ironizar e de forma bem humorada já é o necessário para dizer que tem A está correto? Não. Eu tenho que entender qual é a mensagem que ele está transmitindo, né? O fracasso dos esforços governamentais no combate à pirataria. Como assim? Como assim? Por exemplo, se existe um programa anti-pirataria, significa que foi feita alguma coisa para combater a pirataria. Mas se ele está vendendo esse programa anti-pirataria, significa que essa ação governamental não deu certo. Não é isso? Então, como é que eu sei disso? Através dos recursos verbais e não verbais. Certo? Aí vamos para a letra B. Denunciar de forma preconceituosa o comportamento dos vendedores de programas piratas. Geralmente, gente, quando vem assim algo bem negativo, de forma preconceituosa, uma charge não vai ter o objetivo de disseminar preconceito, tá? É de criticar algo, né? É de ironizar algo. Então, essa parte aqui, ó, de forma preconceituosa, já faz a gente excluir. E também quando ele fala o comportamento dos vendedores de programas piratas, né? Ele não está denunciando o comportamento dos vendedores, ele está criticando o fato de a pirataria não estar sendo combatida. Divulgar de forma revolucionária os projetos governamentais para impedir a pirataria. Não, é uma crítica. Então, ele não está elogiando, né, ele não está elogiando, na verdade, as ações governamentais. Ele está criticando. Apoiar de forma explícita os movimentos populares de apoio à pirataria. Essa letra D, Vanessa disse que ficou em dúvida, mas ela é um distrator. Por quê? Ele coloca apoiar. O verbo apoiar, a gente poderia até considerar, né? Mesmo assim, sempre entendam que a charge, ela critica, ela ironiza, né? Ela poderia ser denunciar também, né? Ela faz uma denúncia sobre o problema social, mas o problema é isso aqui, ó, de forma explícita. Porque se tem ironia, então não é de forma explícita, é de forma implícita. Anotem isso aí, gente. Então, as charges dos cartoons, eles não trazem nada explícito, eles trazem tudo implícito.
É a gente que tem que preencher as lacunas para conseguir interpretar. Então, ele não é objetivo, ele não vai direto ao ponto. Então, quando ele utiliza recursos verbais e não verbais, quando ele utiliza ironia, quando ele utiliza figuras de linguagem, ele está deixando tudo implícito, tá? Então, a crítica é implícita, ela não é explícita. Por que é implícita? Porque é a gente que vai preenchendo as lacunas para conseguir entender qual é a crítica que está sendo feita, tá? Incentivar de forma irônica o comércio popular de programas de informática. Jamais, né? É o contrário. Ele está fazendo uma crítica ao comércio popular de programas de informática, ou seja, a pirataria, né? É o contrário. Então, vocês estão aí? Sim. Sim. Ah, tá. Vamos para o cartoon. O cartoon, ele é parecido com a charge. Eu já vi professores ensinando assim. Charge tem falas, tem balões. Cartoon não tem balões. Tem cartoon que tem balão, sim. Tem balão de fala, sim. Tá? O que vai diferenciar uma charge de um cartoon é o tema e a questão da caricatura, certo? Porque no cartoon a gente não vai ter um tema mais específico, a gente vai ter um tema universal, ou seja, um problema mundial. Além disso, a gente não vai ter um problema de determinado momento histórico. A gente vai ter um problema que pode ser abordado, criticado em qualquer momento histórico. Então, por exemplo, aqui nesse cartoon ele critica o capitalismo. O capitalismo é algo atual? O capitalismo é algo apenas de um momento histórico? Não, né? O capitalismo é um problema específico de um país, de uma região? Não é. Então, vejam que é um problema amplo, um problema universal e um problema atemporal. Personagens anônimas e sem caricatura. Então, no cartoon, geralmente, a gente não vai identificar aquele personagem, aquela figura, né? Geralmente, os cartoons, eles trazem imagens de pessoas representando uma coletividade, entendeu? Então, por exemplo, ele quer criticar políticos. Ele não está criticando um político específico, ele está criticando os políticos de maneira geral. Então, ele vai utilizar uma imagem de um político que representa toda a coletividade, e não um em específico. Quem é que vai criticar aquele em específico? A chave, tá? Vamos para este. Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor. Mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Eu gostei. Conflitos de interação ajudam a promover o efeito de humor. No cartoon, o recurso empregado para promover esse efeito nesse cartoon, ele não quer que a gente analise a crítica, ele quer que a gente analise o humor. Então, vejam, ó, na charge, no cartoon, ele vai sempre fazer referência ao humor, à crítica, à ironia, tá? Não é que sempre vai ser só isso, tá? Mas é algo recorrente. Então, esse efeito de humor se dá através de quê, né? O que é a graça? Onde está a graça aí? Geralmente, essa pergunta é uma pergunta bem recorrente em charge, em cartoon e também em tirinha. Ele coloca assim, o humor da tira se dá através de quê? Aí você diz, onde é que está a graça? Né? Aí vai os engraçadinhos na prova e coloca assim, eu não achei graça. Eu já vi. Eu já coloquei questão assim, em que consiste o humor da tira? Aí o aluno colocou, em nada, eu não achei graça. Aí, mas achei graça, viu? Vou dar um tempo aí para vocês. Então, aí, oi. E vocês vão aí responder, tá? Terminou da ok.
Vamos lá. Marcaram qual? B. B. Mas não sabe disso. Vamos lá. Letra A. Intertextualidade sugerida pelos traços identificadores do homem urbano e do homem rural. Gente, intertextualidade é quando tem um texto mesmo de alguém dentro de outro texto, tá? Então, não existe isso aí não, tá? Intertextualidade nem é isso que ele está definindo e nem existe intertextualidade aqui no cartão. Letra B. Ambiguidade produzida pela interpretação da fala do locutor a partir da variedade do interlocutor. É isso, né? Então, por exemplo, essa estrada vai para São Paulo, ele realmente, a fala dele está ambígua, né? Essa estrada vai para São Paulo, ele quis perguntar se a estrada dá acesso a São Paulo. Só que ele entendeu, né? Se ele estava perguntando se a estrada ia sair de lá e ir para São Paulo, né? Então, há uma ambiguidade na fala, né, da pessoa que perguntou, do personagem que perguntou, e a interpretação que foi feita da fala, que foi ambígua, foi o que gerou o humor, né, no cartoon. Letra C. Alguém ficou na dúvida na C? Conotação atribuidora de sentidos figurados a palavras relativas às ações e aos seres. Alguém viu conotação aí? Tem sentido figurado? O que é que vocês acham? Na verdade, gente, aqui, quando ele diz essa estrada vai para São Paulo, ele fala no sentido real mesmo, né? Só que a fala é ambígua, né? Não é que ele falou no sentido figurado, ele não falou no sentido figurado, ele falou no sentido real, de dar acesso. É porque a fala é ambígua, é a ambiguidade que traz essa interpretação equivocada, tá? Então, não é um sentido figurado. Letra D, negação enfática, elaborada para reforçar o lamento do interlocutor pela perda da estrada. Essa aí, minha gente, pelo amor de Deus. Pergunta retórica usada pelo motorista para estabelecer interação com o homem do campo. Não foi o fato dele perguntar, foi a ambiguidade da pergunta. Última. Tirinha. Gente, a tirinha, ela é a mais diferente, né, dos três. Por quê? Porque a charge e o cartoon trazem falas, às vezes trazem diálogos, como a gente viu naquele cartoon, só que ele não segue uma sequência da narrativa. A tirinha traz uma historinha, certo? Então, a tirinha vai trazer uma historinha com início, meio e fim, certo? Então, a tirinha também chamada de quadrinhos, então pode vir assim na prova, ela traz também recursos verbais e não verbais, ela também tem humor, ela também tem algumas vezes ironia, né? Mas ela vai ter uma sequência narrativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, ela vai ter início, meio e fim, ok? Vamos lá. Alguma dúvida sobre tirinha? Não. Fácil, né? Vamos para a questão. Vamos finalizar. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada, é moleza. Estão aprendendo agora, não tem os vídeos da gente, que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, tio, beleza? Acho que não é difícil, não. Passa aqui em casa e nós aprendemos junto. Eu acho que é melhor pensar em outra coisa. Essa tirinha tem como tema a nova ortografia da língua portuguesa,
e os diversos tipos de linguagem hoje existentes. A situação apresentada no último quadrinho indica que, então, a gente vai analisar recursos verbais e não verbais, tá? E observar essa informação que está no último quadrinho. Uma coisa que eu quero que vocês observem, tá vendo que tem início, meio e fim? Então, no início, ele tem a ideia de pedir ajuda ao sobrinho, achando que o sobrinho vai ter mais facilidade. Aqui no meio, ele está lá pedindo ajuda, né? O desenvolvimento, né? E o fim é quando ele tem o retorno do sobrinho e ele realmente decide que é melhor pensar em outra alternativa. Então, observem que há uma sequência de fatos na tira, tá? Observem também que o humor faz parte, a gente precisa também relacionar recursos verbais e não verbais, enfim. Vou dar aí um tempinho para vocês agora, tá? E aí, marcaram qual? B. Quem mais? B. Quem mais? Quem mais? Maria Eduarda B, Vanessa B, Penelope B, Ramon já falou, Priscila já falou. Então, vamos lá. O sobrinho não compreendeu a linguagem mais conservadora utilizada pelo seu tio. Vocês acham que o sobrinho não compreendeu? Ele compreendeu, né? É tanto que ele respondeu dentro de um contexto, né? Ele compreendeu sim. O tio não está familiarizado com a linguagem de chats e de mensagens instantâneas. Então, como ele teve dificuldade para compreender o que o sobrinho disse, né? Então ele entendeu o seguinte: eu não vou compreender quando ele for me explicar o novo acordo, eu não vou compreender, porque eu não estou conseguindo entender o que é que ele está falando, não estou entendendo a linguagem dele, né? Letra C, a informalidade presente na linguagem do sobrinho impede a comunicação com o tio. Alguém marcou C? Alguém marcou C? Ninguém? Vocês não acharam que a C poderia ser um distrator, não? Acho que Sim. não, porque, tipo, a comunicação flui. Mesmo se um falar de uma forma e o outro falar de outra forma, a comunicação continua. Então, pra mim não foi distrator, não. A comunicação, ela não foi impedida, ela foi dificultada, né? Porque quando ele não entendeu aí algumas... isso aqui, na verdade, a gente chama de linguagem da internet, né? Então, quando ele não entendeu essa linguagem em algumas situações, não é que a comunicação foi impedida, ela foi impedida, ela foi dificultada, né? Letra D. O tio deve evitar utilizar a norma padrão da língua no contexto da internet, nada a ver. O sobrinho desconhece a norma padrão da língua portuguesa. Não, não é isso. O
sobrinho está utilizando uma variedade adequada para o contexto da internet, né? Ai, gente, mas eu tenho uma agonia de quem fala assim. Eu não sou contra, sabe, utilizar essa linguagem, mas eu acho que tem limite, sabe? E aí? O que temos? Dúvidas? Cansaço. Cansaço. Eu entendo, sei como é. Então, gente, é isso. Por hoje é só. Professora, cadê as questões da semana? Abordei as questões da semana por 2 motivos. Primeiro motivo, que as questões que eu selecionei, eu acho que não ajudaram vocês. Estava desconfigurado, algumas questões não eram de Enem, porque como eu falei para vocês, eu estava sem acesso à plataforma, enfim. E aí, além disso, teve outra coisa. É que na hora que eu fui observar as estatísticas das questões, só 3 pessoas tinham respondido. Então, eu cogitei que não seria algo importante para ser discutido na aula. Então, eu decidi apenas abordar o conteúdo. Okay? Tem outro motivo também, que hoje o conteúdo era um pouquinho maior, então eu decidi também priorizar a questão do conteúdo que a gente precisava finalizar, certo? É isso. Alguma dúvida? Não? Pronto. Então, só reforçando para a gente finalizar. Próxima quarta-feira, simulado presencial. Quem não puder fazer presencial, vai fazer no Google Forms. A hora, professora. A hora. A hora, eu acho que eu vou fazer... Deixa eu pensar aqui. Espera aí. 6h30 às 9h30. 6h30 às 9h30. Eu acho que o tempo está muito. 6h30 às 9. 6h30 às 9, tá? E aí, é isso. 6h30 às 9. Ok? 2h30 tá bom. 40 questões. Ok. Pronto, é isso, viu? Então, boa noite para vocês, bom descanso. Qualquer dúvida, estou aqui. Boa noite para você Boa também. noite. Boa noite. Tchau, professora. Tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau.